A primeira parte da temporada 2022 da MotoGP foi dominada por ele, Fábio, o terrível. Não que ele tenha sido terrível em termos de performance, é que ele foi terrível para a concorrência. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Não faz muito tempo, a gente ouvia Fábio Quartararo reclamar da Yamaha toda etapa. Ele reclamava da performance, ele reclamava da potência, ele reclamava de tudo mesmo da YZR-M1. Só que foi com essa moto que ele construiu uma liderança até que gordinha, né? Uma folga até que gordinha no Mundial de Pilotos. E ele saiu de férias confortavelmente na liderança do campeonato. Como que ele fez isso? Primeiro, que ele venceu 3 corridas no ano e estava sempre ali entre os postulantes, né? A vitória, estava sempre no pódio. O grande segredo foi que ele conseguiu ficar sempre entre os caras que largavam ali nas 2 primeiras filas. Porque o Fábio percebeu que, ok, ele não tem a moto mais potente do pedaço. Então ele não pode depender de ter que recuperar muita posição na corrida. Se ele largasse muito atrás, aí ele estava lascado, porque ele não consegue passar, especialmente num grid que tem 8 Ducatis. Se ele tivesse que recuperar a posição em cima das Ducatis, então ele não tinha muito o que fazer. Então o segredo para ele era exatamente esse: largar numa boa posição. E foi isso que ele passou a fazer. Se ele fosse bem na classificação, então as coisas estavam muito melhores para ele. Então o Fábio ficou sempre ali, entre os 6 primeiros postos do grid. Fazendo isso, aí as coisas ficaram mais confortáveis para ele. Porque ele usou aquela tática Jorge Lorenzo, sabe? Lembra quando o Lorenzo largava bem, tomava ponta logo no começo da corrida, e aí ninguém mais via? Às vezes a gente nem via o Lorenzo na televisão, porque ele tomava ponta na largada e foi embora. Abria vantagem, dominava a corrida e ninguém nem notava que ele era o líder, porque a TV quase não mostrava. O garoto ficava lá abrindo vantagem, abrindo vantagem, abrindo vantagem. A ideia do Quartararo está sendo mais ou menos essa. Largou bem, tomou a ponta no começo. Vira e mexe, a gente vê as declarações dos outros pilotos no sábado, e eles falando, a gente tem que tomar cuidado com o Quartararo logo no começo da corrida, porque se ele escapar na frente, depois a gente não pega. E essa tem sido a tática dele. Não depender do corpo a corpo. Porque no corpo a corpo, durante a corrida, a situação dele é mais frágil mesmo. Porque já que a Yamaha tem um déficit de potência, um déficit de velocidade, no confronto pau a pau com a Ducati, por exemplo, ele não tem muito como ganhar. Ele pode até levar vantagem no miolo, mas na hora que chega na reta, ele não tem muito o que fazer. Ele acaba sendo refém do equipamento dele. Então o Fábio entendeu que ele precisava simplesmente aceitar a moto que ele tinha na mão, porque não dá para fazer mais nada, o motor está congelado, não tem o que mudar nesse ano, a Yamaha só pode trabalhar pensando em 2023. Então a partir do momento em que ele simplesmente aceitou, olha, essa é a moto que eu tenho na mão, é com isso que eu vou ter que trabalhar, ele passou a tirar o melhor daquela moto. E ele tem feito isso muito, muito bem. Especialmente se a gente olhar para os outros pilotos da Yamaha, né? Franco Morbidelli, André Dovizioso e Danny Binder não estão nem perto da performance que o Quartararo está tendo nesse ano. Então o trunfo do Quartararo é exatamente esse. Ele consegue fazer daquela moto melhor do que ela é. Ele consegue tirar tudo que ela tem e acho que ele coloca um pouquinho de pó de pirlim-pim-pim, um pouquinho de mágica dele mesmo, para fazer dela uma moto um tanto quanto melhor. Então ele fez uma primeira parte de ano muito, muito boa, o que é um azar da concorrência. Porque a gente vê um ano de uma MotoGP super competitiva, a gente vê um ano de uma Aprilia até surpreendente, porque apesar de a gente saber que a Aprilia estava crescendo, a gente vê uma Aprilia mais forte, especialmente, né, da reta final de 2020 para cá, acho que ninguém esperava ver uma Aprilia brigando pelo título. A expectativa no fim do ano, da pré-temporada para cá, era a gente ver a Ducati na briga pelo título. Não é isso que a gente está vendo, porque a Ducati, especialmente com a GP22, demorou muito para entrar no jogo, né? Ela demorou para acertar essa moto e aí o Pecco teve lá uma série de problemas, caiu, foi derrubado, então especialmente com ele as coisas demoraram muito para engrenar, teve azar, teve tudo isso. Então o Fábio conseguiu aproveitar muito mais não só o azar da concorrência, como também a performance dele, a qualidade dele. E ele é um cara que ao longo dos anos a gente tem visto que ele consegue sempre se atualizar. Então ele consegue ver o que faltou num ano para melhorar para o ano seguinte. Ele consegue pegar o que foi um defeitinho mínimo de uma temporada para atualizar e voltar mais forte no ano seguinte. Então esse também tem sido um trunfo dele na MotoGP. A gente viu isso muito claramente
do primeiro ano dele pro segundo, depois do segundo pro terceiro, e a gente tá vendo isso de novo. O Fábio tá sendo um cara que ano a ano apresenta uma nova versão dele e uma versão sempre melhor. Dessa vez, ele começou o ano insistindo, né, nas reclamações em relação à moto, mas no momento em que ele falou, putz, ok, vou parar com isso, vou parar de reclamar, vou trabalhar com o que eu tenho na mão, deslanchou. As coisas funcionaram muito melhores para ele. Então ele tá sempre ali pelo pódio, tá sempre ali saindo nas 2 primeiras filas, o que é vital para ele, né, para largar na frente e fazer a corrida dentro das condições que ele pode fazer. Nem sempre ele vai conseguir brigar pela vitória, por causa também das deficiências, né, das fraquezas da M1, mas ele tem conseguido neutralizar isso de uma maneira inteligente. Ele tem conseguido jogar com as forças e as fraquezas dessa moto. Aonde ele pode vencer, ele vai lá e vence. Aonde não dá, ele consegue o melhor resultado possível. Então, nas vezes que as coisas não estão muito boas para ele, ele consegue minimizar a perda no campeonato. E isso tem sido muito bom para ele, porque ele está sabendo jogar com inteligência também, para minimizar os impactos disso no campeonato. Então foi assim que ele conseguiu abrir uma vantagem boa, né, para essa primeira parte do campeonato. O campeonato está decidido? Longe disso. Até porque na segunda fase do campeonato a gente tem algumas pistas que vão ser um pouco piores para a Yamaha e um pouco melhores para o resto dos rivais dele, né, para os adversários que estão ali mais próximos na disputa pelo título. Então ele vai ter que continuar jogando dessa mesma forma, tentando manter essa qualidade, né, de aonde eu preciso saber que não dá para vencer, mas eu preciso jogar para estar no pódio, para estar mais perto, para perder menos, e aonde eu preciso arriscar mais para poder vencer, aonde eu consigo neutralizar a fraqueza da moto. Ele vai precisar manter essa tática e sempre tentando extrair o melhor do equipamento que ele tem na mão. Então ele vai ter que continuar nessa tocada de jogar com a cabeça, né? De ser inteligente, de ser mais esperto que todo mundo. O que a gente viu de mais importante é que ele errou muito pouco. O erro mais gritante foi mesmo o da Holanda, que foi ali o erro que envolveu o Aleix Espargaró. Foi um erro grave? Foi um erro que impactou a corrida do Aleix? Foi. Continuo insistindo que não era um erro para ter a punição, ainda mais numa corrida depois, né? Ele podia ter sido punido, se era para ser punido, podia ter sido naquela corrida mesmo, ainda mais tendo que a punição da volta longa. Não tinha a menor necessidade de arrastar isso para a próxima corrida. Mas, polêmicas da direção de prova à parte, o fato é que Fábio Quartararo foi um dos grandes nomes da temporada até aqui. Acho que Fábio e Aleix Espargaró são os 2 nomes principais, mas do Aleix eu vou falar na próxima semana. Então me conta aí, qual nota que vocês dariam para Fábio Quartararo na primeira metade da temporada 2022? A gente se vê na semana que vem. Valeu!